eu sou Regiane Bergamaschi, sou psicóloga, sou criadora do blog Minha Escolha Minha Vida e do treinamento Poder de Se Reinventar. Gostaria de te pedir que se inscreva no canal, que deixe seu like e sugestão de tema, para que eu aborde aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar mais um pouco sobre a vida adulta, sobre o adulto jovem. No vídeo anterior eu falei sobre a questão cognitiva, sobre a estruturação de pensamento. No vídeo de hoje eu vou falar mais um pouco sobre o adulto jovem, que é dos 18 aos 40 anos, eu já expliquei melhor naquele vídeo, e hoje eu vou falar sobre educação e trabalho do adulto jovem. Nessa faixa, entre 18 e 40 anos, a gente está construindo uma carreira, a gente, claro que mais perto dos 40, provavelmente, a tendência é que a gente já esteja mais bem estruturado, Mas ali no início, dos 18, 20 e poucos, a gente está estruturando uma carreira, ou a gente está terminando os estudos, ou muitas vezes começando também. Só que esses caminhos para a vida adulta, eles são um pouco diferentes hoje. Atualmente, mais especificamente, ali a partir da década de 1990, isso vem mudando um pouco. Cada vez mais a gente vê adultos jovens, entre os 18 e os 30 anos aproximadamente, estudando, morando na casa dos pais ainda, não sendo totalmente independentes, financeiramente, porque muitas vezes se está estruturando o seu trabalho, Então, assim, a entrada no mundo do trabalho é um pouco diferente, Não tem muito como a gente comparar como era antigamente, na década de 1960, 1970, 1980, a maneira como a gente tem hoje. Lá atrás, a gente tinha as coisas mais delimitadas, Quando se terminava o segundo grau, que hoje é chamado de ensino médio, geralmente a gente já tinha uma estruturação melhor, vamos dizer assim, Muitas vezes a pessoa, que estava no final da adolescência, início da vida adulta, ela já trabalhava durante o dia, estudava de noite, Hoje, com a questão de que as pessoas estão fazendo mais faculdade, estão buscando mais um curso superior ou um curso profissionalizante, Isso também acontece, claro. Mas os estudos não eram tão prolongados como são hoje, O tempo que se fica estudando hoje é muito maior do que há algumas décadas atrás. Então essa preparação hoje é muito maior, até por conta do momento social e econômico que a gente vive, Onde existem mais profissionais, existe uma concorrência maior, existe mais ofertas também, tanto de estudos quanto de empregos, então, enfim, tudo aumentou. Então, assim, esses caminhos para a vida adulta, eles são um pouco diferentes, eles vêm mudando e a gente precisa acompanhar, A gente não pode fazer de conta que, antes era melhor porque era assim. Talvez em alguns pontos até fosse melhor, em alguns pontos, mas em alguns pontos é melhor hoje. Então, assim, tudo sempre tem os dois lados. Eu queria falar um pouquinho da questão da faculdade, Que fazer uma faculdade, ela oportuniza uma socialização maior, ela oportuniza uma profissionalização que vai fazer com que a pessoa tenha um trabalho melhor, um emprego melhor. Ela oportuniza também a parte cognitiva, a parte de reflexão, um desenvolvimento cognitivo melhor para a pessoa, no caso para o adulto jovem. Então, assim, sempre é tempo também de estudar, de retomar os estudos, Isso é bem importante. Não que todo mundo vai estudar, vai fazer uma faculdade, vou fazer um curso profissionalizante ali aos 18, 19 anos, Às vezes isso não acontece, Às vezes a pessoa precisa fazer isso mais tarde um pouco. Outro ponto também bem importante é que, às vezes, por conta disso, a adolescência se prolonga, A adolescência se prolonga e a entrada nesse mundo adulto, eu digo na parte emocional, Na parte, não na parte legal, mas na parte emocional. Por conta desse prolongamento da adolescência,
que se estuda mais, que se prepara mais para o mercado de trabalho, se fica mais na casa dos pais, né? Às vezes não é legal, sei lá, não é legal para a pessoa, né? Mas a gente precisa aprender a lidar também com isso, porque atualmente é muito comum a gente ver pessoas, né, adultos jovens, lá por volta dos seus 28, 30 anos, ainda na casa dos pais, né? Justamente por esse prolongamento da preparação para o mercado de trabalho, esse prolongamento do final da adolescência, né? Então é muito normal isso a gente perceber, né? A gente observar e ver que muitos adultos jovens ainda estão com os pais por volta dos 30 anos, coisa que não acontecia algumas décadas atrás. Esses caminhos para a vida adulta, eles variam muito, né, de pessoa para pessoa, mas alguns pontos individuais são bem importantes, como, por exemplo, assim, bem importantes que eu digo no sentido da gente entender, né? Por exemplo, nível socioeconômico é importante a gente entender, etnia também, existem variações, a questão da aprendizagem, ou da escolaridade, isso, melhor dizendo, a escolaridade também, né, é importante a gente entender, né, o lugar que a escola, o que o aprendizado ocupa na família, né, é bem importante a gente entender, né, e também que lugar o trabalho ocupa naquela dinâmica familiar, né, naquele núcleo familiar, né, o lugar do trabalho também é importante a gente entender para que a gente consiga, sei lá, como é que eu posso dizer, para que a gente consiga entender, né, acho que entender é a melhor palavra, como é que o adulto jovem vai se inserir no mercado de trabalho depois, como é que ele vai encarar esse mundo adulto, né, já que vem muitas vezes de um prolongamento muito grande. A questão dos filhos também é bastante comum a gente ver hoje as pessoas, né, os adultos jovens estudando e tendo que dar conta muitas vezes de filhos pequenos, trabalho, né, o seu emprego, o seu trabalho e além disso ainda do estudo, né, e isso requer um apoio familiar grande, né, porque se a pessoa não tem o apoio familiar, né, de alguém que ajude, né, sei lá, que colabore, né, nesses afazeres. Não é que a pessoa não vai conseguir fazer, eu acho que ela consegue, alguns conseguem, mas é muito mais difícil, né, é muito, muito, muito mais difícil do que se ela tivesse algum apoio, né, e é bem importante, então, o apoio familiar para que tudo isso se concretize, né, para que se chegue lá na frente e se concretize. Expectativas que a gente tem, né, as expectativas que a gente cria com relação aos estudos, né, estudar é importante? Claro que é. Né? Se profissionalizar é importante? Claro que sim, é óbvio que sim, né, mas a gente também precisa ter um pouco de cuidado com as expectativas que a gente cria com relação aos estudos, né? Porque às vezes a gente faz, quer dizer, não só com relação aos estudos, né? Porque eu tô falando da questão profissional, né? A profissão e o estudo, né? Do adulto jovem, mas de modo geral, assim, dá para falar de modo geral. As expectativas, às vezes, que a gente cria são muito altas, muito grandes, né? E nem sempre acontece daquela forma, né? Então a gente também precisa se adaptar, também precisa muitas vezes ter uma flexibilidade de pensamento para se adaptar naquela situação que muitas vezes não é aquilo que a gente esperava. Esse vídeo vai ficando por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!